Olá, queridos amigos, bom dia, vibrações de amor a todos. Antes de começar esse vídeo, vou pedindo para você se inscreva no canal, deixe seu like, é extremamente importante para a gente, para que a gente possa cada vez mais ampliar horizontes e fazer com que aquilo que nós discutimos, falamos, observamos nesse canal chegue às pessoas de variados, conhecimentos e de locais longínquos. Quanto mais likes e mais inscrições, nós vamos ser visíveis, né? E é importante que todos nós possamos cada vez mais levar um pensamento novo, um pensamento não que nunca existiu, mas que muitas vezes as pessoas polarizadas pelas redes sociais, pela televisão ou por outros mecanismos não percebem que além da materialidade existe a espiritualidade. Então eu peço a todos, deixe seu like e se inscreva no canal. Bom, vamos fechando um pouco os nossos olhos, respirando profundamente, mais uma vez, sintonizando com o mentor espiritual, com toda a espiritualidade superior, os mestres ascensionados, a egrégora amor e caridade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja, graças a Deus. Gratidão mais uma vez por estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre o Espiritismo como universalidade, né? É importante perceber que quando Allan Kardec, pedagogo, né, a partir do momento que começou a receber as informações dos espíritos, né, começou a frequentar e perceber as rodas girantes, né, as mesas girantes, né, se deu vários conhecimentos trazidos no Livro dos Espíritos a partir de 1857, né, século XIX. E aí surgiram as outras obras, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, Céu e Inferno, as revistas espíritas, obras póstumas, enfim, dando a continuidade à filosofia dos espíritos. Espiritismo, palavra nova, no século XIX, a partir de então, que nos traz a terceira revelação, né? Já sabidamente a primeira Moisés e a segunda Jesus Cristo. A terceira, a linguagem com os espíritos, falar com os espíritos, através do espiritismo. Né? Essa linguagem bendita que nos, através da primeira obra, o Livro dos Espíritos, nos traz a primeira pergunta, o que é Deus? Né? E a partir daí discorre conhecimentos em relação às leis universais, né? O que é extremamente importante percebermos que não adianta fugirmos, mas um dia nós teremos que dialogar com a lei moral, né? Com a lei que é além da lei ética que nós politicamente falamos nos conceitos de hoje, né? E as leis universais, né? Que presumem a lei de causa e efeito e de ação e reação, né? Lei de construção, de destruição, de adoração, né, de progresso, de trabalho, todas leis que permitem a nós entendermos e percebermos que existe um amplo caminho a andar, caminhar, dialogar, mas que nós precisamos ter essa compreensão em relação a essas leis universais, que é como se fosse uma constituição do plano espiritual, para que nós possamos entender melhor, né? E a partir daí muitas constituições, inclusive a nossa, né, termina lá, né, temente a Deus ou seguindo os princípios do Criador, né? Então, não por acaso existe uma sociedade, não por acaso existem leis nessa sociedade,
Não por acaso também a gente percebe que existe um apelo muito grande ao crime organizado, às pessoas que querem sair desse processo de lei e de respeito ao próximo, né? Praticando assim, dentro de um livre-arbítrio, de uma livre escolha, né? O que quer, né? Como se não houvesse lei, não houvesse nada, né? Um desregramento total, seja no campo sexual, seja no campo monetário, econômico, onde são dois segmentos que permeiam esse caminho, né? Então é extremamente importante, eu trago essa reflexão para que nós percebamos que o Espiritismo ele vê através de Kardec como uma revolução, não só espiritual, mas principalmente científica, né? E essa revolução veio para que nós percebamos que não existe mágica, né? Até a mediunidade de efeitos físicos, ela tem um porquê acontecer, né? Aquilo que na época chamavam de magia, né? De espetáculo, né? Foi importante para a disseminação e divulgação do espiritismo. Mas hoje a gente cada vez menos encontra métodos de efeitos físicos, porque não é essencial, o espiritismo já está aí, vigora, essa energia já está aí consolidada, basta entender melhor e se apropriar desse processo que está aí livre, né, para o conhecimento de todos, né? Então é extremamente importante, e até a gente percebe que com esse processo de transição planetária, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, que essa energia da mediunidade ela tem mudado constantemente. A pandemia está aí para nos mostrar, né? A gente faz trabalhos online, não tem mais incorporação. Agora é outro tipo de mediunidade. Então a gente percebe também que a mediunidade do mentor, do mestre ascensionado ligado ao planeta Terra, é um segmento, né, dentro daquelas 5 fases da mediunidade, né, o reconhecimento de fluidos, aproximação, enfim. A gente já percebe que há um outro tipo de mediunidade, outros espíritos de glebas mais superiores, de planetas superiores, trazendo essa mediunidade, os chamados extraterrestres, né? E a gente percebe que existe tudo isso. E como tudo isso surgiu? Foi a partir do Espiritismo, né? A partir das obras de Kardec, né? A partir da conscientização de que nós temos que vivenciar, né? O Espiritismo é uma filosofia de vida vivencial, né? Não é à toa que quando nós percebemos e estudamos o Espiritismo, quando ele saiu da França, né, e se disseminou pela Europa, né, como uma filosofia e como uma ciência, um prospecto de uma nova ciência, até mesmo antes de Albert Einstein. E no decorrer da história, por um motivo explícito, veio para o Brasil, se tornando o Brasil o país mais espírita no planeta. E a partir do Brasil vai continuar essa disseminação, né? Porque já foi previsto que de alguma forma os impostores, as fake news iam burlar a filosofia dos espíritos no velho continente. Por isso que ele migrou para o continente novo da América do Sul, que é a luz do mundo durante um certo período da humanidade. A América do Sul, através do Brasil e outros países, vão surgir novidades, né? Então é importante que se perceba o porquê dessa imigração. Só que chegando ao Brasil, precisava ter essa junção com a espiritualidade. E essa junção veio, mas sim com a postura de uma nova religiosidade, uma nova forma de pensar o religare, a religião, e não uma forma velha, ortodoxa, de crendices e dogmas. Coisa que Kardec deixou bem claro, principalmente no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos, através de Kardec, disseram, né? Essa filosofia ou esta ciência, né? Até porque o vocabulário que vós
utilizastes é pobre, né? Ou seja, a nomenclatura de vocábulo, de línguas, de comunicação é muito pobre para a gente analisar profundamente o processo de evolução espiritual, né? Então, muitas vezes a gente cai no limite de algumas palavras, daquilo que realmente significa, e acaba perdendo a profundidade daquilo que é dito pelos espíritos. Então, é extremamente importante perceber que lá no Livro dos Espíritos foi dito a Kardec: não existe dentro dessa terceira via, dessa terceira revelação, dogma e o que a gente chama muito de, que existia muito no período pagão, né? O que a gente pode dizer assim, me fugiu o nome agora, dogmas e os rituais, né? Que existiam muito nos regimes pagãos, né? Então é importante a gente perceber que a doutrina dos espíritos foi transformada como doutrina dos espíritos no Brasil e totalmente dogmatizada. E essa vivência em relação ao significado do que é espiritismo se perdeu, né? Totalmente. Até porque não se revisitou a essas perguntas do Livro dos Espíritos e ao que o Espírito da Verdade disse a Kardec, né? Que para construirmos uma terceira via e ampliar horizontes, aprofundando esse horizonte de evolução, a gente precisa sair desse sectarismo, desse aprisionamento que muitas vezes, dentro de um processo evolutivo, a Igreja Católica nos colocou, né? Cheia de dogmas, né? Muitas vezes não permitindo o pensamento, né? Sendo que a evolução do ser se dá através do pensamento, né? Somos o princípio inteligente do universo, né? Precisamos trabalhar através desse conhecimento, através da mente, da psique, e por isso a importância, depois de Kardec, veio através de outros que contribuíram, né, com isso ainda no solo francês, como o Leon Denis, trazendo um pouco mais esse lado filosófico, né, e o Gabriel Delane, trazendo mais o lado científico, da psique, o lado biológico, o lado psicológico, né, de identidade do ser, né, através da obra Evolução Anímica, a gente percebe um processo científico extremamente contundente para que nós possamos cada vez mais ampliar horizontes e sair da mesmice na qual nós estamos inseridos, né? Então é extremamente importante perceber que o Espiritismo não fala mal através dos espíritos, não fala mal de nenhuma filosofia religiosa. Os pentecostais vieram no século XX, né? Vieram depois, né? E não, até quem continuou a obra, né? Depois do Leon Denis, depois do Gabriel Delane, veio para o Brasil Bezerra de Menezes, Hermínio, Chico Xavier, Edivaldo Pereira Franco. Todos eles não falaram mal do pentecostal, né? Muito pelo contrário, né? Aonde está presente Deus é bem-vindo, né? O que a gente não pode é levar o conhecimento espiritual com uma disputa política, porque não é. É compreensão, é entendimento, é evolução, é um outro caminhar, né? O espiritual ele deve caminhar com o material, mas entendendo que os propósitos, os princípios para a encarnação, eles são espirituais. Eles são de cunho e evolução para que o princípio inteligente do universo possa avançar as moradas e atingir evoluções maiores, seja no orbe terrestre, seja em outro planeta. Então, isso acaba limitando, né, o processo de evolução espiritual à medida que nós colocamos crendices e dogmas e não percebemos
que é amplo esse conhecimento. A evolução anímica nos fala disso, nos fala das hereditariedades, nos falam de um processo antigo, de um processo longínquo, né, no qual se deu muitos conhecimentos, muitas vezes esses conhecimentos agregaram para o mal, né? E muitos agregaram para o bem, e nós somos, enquanto encarnados, resultado disso, desse processo. Está dentro da nossa biologia, das nossas células, né? Toda uma ancestralidade, toda uma hereditariedade trazida, né? E o Delano ele coloca nessa obra, é extremamente importante e saudável que nós possamos resgatar esse conhecimento literário espírita e estudemos, né, esse processo. E entender também que quanto mais esses jovens captarem essa mensagem, possam levar a ciência promovida como a ciência nova dos espíritos para a evolução humana que está aí no espiritismo, levar para as academias, né? Levar para as universidades, para que nós possamos cada vez mais inserir, né? Albert Einstein foi rechaçado quando surgiu com a sua teoria, né? E ele segurou firme, continuou e hoje é uma das grandes referências da ciência. Deu um salto enorme ao processo, né? Destruiu várias teorias furadas relacionadas ao processo. E é importante que a partir de agora, convergindo com esse raciocínio do Einstein, venha o Espiritismo. E através do Espiritismo, Dr. José Lacerda de Azevedo nos trouxe a apometria, né? E através da apometria nós vislumbramos lá o homem centenário, né? O homem que traz os níveis de consciência, né? Ou os corpos espirituais. Kardec menciona, ao falar lá do corpo físico, o perispírito e o espírito, né? O espírito é o princípio inteligente, o corpo físico é a matéria grosseira, na qual estou falando, é a carcaça, né? Que morre, né? Que se deteriora, né? Que é comida pelos insetos, né? E o perispírito é o que proporcionou a construção desse corpo físico. Por isso a importância desse perispírito, que na apometria o Lacerda disseca esse espiritismo como os 4 níveis de consciência, né? Extremamente importantes dentro desse processo, né? Então a gente fala lá do grupo A, né, que o Lacerda coloca a apometria, né, como o átimo, que é a centelha divina, que é o princípio inteligente, aquilo que há de sublime em nós, né? O búdico, que é o HD, que está ali dentro desse processo, registrando todas as nossas ancestralidades. E tem o mental superior, que é a mente, né? Nós somos o que pensamos, nós somos o que produzimos. E essa mente, ela é universal, ela navega e caminha por todos os universos, todas as moradas de meu Pai, né? E tem o outro escalão, que aí sim pertence ao processo perispíritico, que é o mental inferior, que é a consciência nossa, seja ela adulterada, seja ela dentro de uma regragem de condição moral baseada nas leis naturais que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, né? O campo emocional, que geralmente é o que ocasiona 99% das doenças e das anomalias ou de qualquer outro problema psicológico, está ali no campo astral, né, no corpo astral, né, o duplo etérico, que é o corpo onde tem os pontos de força, que nós chamamos de chácaras, né, que é onde se dá o desenvolvimento de várias questões biológicas no nosso corpo físico, até chegar à carcaça, a soma de todas as consciências, de todos os níveis de consciência. Percebem? Então, assim, ampliando esse processo, se é utilizado a apometria hoje em vários consultórios terapêuticos, psicológicos, psiquiátricos, né? Além, é claro, de segmentos espiritualistas
seja no espiritismo, na Umbanda, no xamanismo ou em outros vieses, a ferramenta da apometria ela é utilizada porque trabalha-se com manipulação de energia atômica. Energia atômica, átomo. Nós somos átomos. Nós somos energia. Então, o que Kardec propõe é um espiritismo, uma terceira via, como a universalidade do conhecimento. E não a divisão sectária das coisas, como o catolicismo ou a igreja se apropriou indevidamente daquilo que Jesus disse e colocou numa caixa, num casulo. Né? Jesus foi um dos primeiros a nos dizer, a nos libertar de questões que não condizem com o processo de caminhada e de evolução espiritual. Como nós vamos nos aprisionar? Jesus era livre e a favor das novidades, daquilo que faz parte do processo de evolução, e ele continua evoluindo no plano espiritual. A encarnação do Espírito Jesus foi a última capital, mas ele esteve em outros corpos no planeta também desenvolvendo e se desenvolvendo como nós. Então é extremamente importante que nós começamos a perceber que o Espiritismo como terceira via nos pede é a libertação de tudo. E que também possamos entender Ramatiz quando ele fala que a Umbanda é a quarta revelação, uma Umbanda que é uma filosofia genuinamente brasileira, né? Não por acaso. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, como disse Chico Xavier através da sua obra, né? A partir daqui muitas coisas irão acontecer no mundo, né? E a Umbanda que nós podemos ver daqui 100, 200 anos, que aí podemos considerar ou mais como a quarta revelação, ela não é essa Umbanda que está aí. Esse é o início, o pontapé inicial, que é como se fosse a miscigenação, a mistura de todas as filosofias faladas no orbe, concretizada ali dentro de um processo que a gente pode até colocar como um processo místico ou um processo de rituais, mas na verdade não é. É um processo de junção das filosofias espirituais numa só, Umbanda. Né? Então, e quem promoveu isso? Né? Jesus já deu start lá quando não é mais olho por olho e dente por dente quando aprenderam com Moisés. E na verdade, nem Moisés a gente sabe se falou disso. Né? Porque muitas coisas foram adulteradas. O fake news não é de hoje que acontece. Muita coisa a gente precisa resgatar, né? No planeta, na sociedade, no mundo. Né? Então, o que uma obra chamada Harpas Eternas, bem escrita por uma pesquisadora, médium argentina, que também tem outras obras, né? O Harpas Eternas tem 4 livros, tem Cumes e Planícies e tem outra obra, são 3 obras, né? No total 10 livros, que nos traz o conhecimento, principalmente a Harpas Eternas, do conhecimento de Jesus, da vida, da encarnação de Jesus, do 0 aos 32, 33 anos de idade, ou seja, do 0 até a sua encarnação, a sua crucificação. Então vale a pena, porque traz outros conhecimentos. E lá eles nos trazem, como tem outras obras que nós temos que investigar um pouco mais, o que é atribuído a Moisés, do que é verdadeiro, senão os 10 mandamentos. Então percebamos, estudemos os 10 mandamentos e percebamos a essência daquilo que Moisés nos trouxe. E que muitas coisas já lá foram adulteradas até chegar Jesus, que nos disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ame ao próximo como a si mesmo. Né? Esse é o princípio, né, de Jesus. Né? E que ele não vai adentrar a casa que não for permitido a entrada do mesmo. Né? Que é preciso se libertar de certos grilhões para começar a entender que há uma nova era. Jesus adentrando a esse princípio. E aí muitos foi se adulterado em relação àquilo que Jesus disse, ou tentaram adulterar, mas veio os espíritos, através do espiritismo, nos dizer, olha, o caminho é seguir o mestre. Né? Vamos resgatar esse cristianismo primitivo que foi subjugado, foi transformado em guerra, né? No sentido de matar
o próximo para dizer, olha, a minha religião é melhor que a sua. E não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de conhecimento espiritual. Para o quê? Para o processo evolutivo contínuo. Para, em algum momento, nós chegarmos a compreender o que é o determinismo divino que o espiritualista Pietro Baldi coloca na grande síntese. Então vejam que as coisas elas se ampliam dentro dos horizontes. Então é extremamente importante que nós percebamos isso e que nós paremos de dogmatizar, né, com crendices, uma filosofia tão libertadora que é o Espiritismo, que nos traz uma nova possibilidade de ciência, uma nova possibilidade de filosofia calcada naquilo que Sócrates e Platão nos trouxeram lá antes de Cristo, na Grécia Antiga. Tá? Então é um novo conceito de arte, é um novo conceito de tudo, né, que o Espiritismo nos propõe, que possamos perceber isso. Por isso que isso tem que chegar na academia, de alguma forma, através dos nossos jovens espíritos superiores encarnados nesse momento de transição planetária, já para continuidade desse trabalho, para não deixar que isso não morra. Porque quando Kardec desencarnou na França, tudo ficou muito obscuro, por onde ir, por onde começar. E se não fosse Leon Denis e o Gabriel Delany nos dando diretrizes para continuar por esse caminho ou por tal caminho até chegar no Brasil, e o Hermínio, o Bezerra, o Chico começarem a dar o pontapé inicial, não chegaria como chegou o Espiritismo. Então que possamos alicerçar essa proposta de conhecimento científico que o Espiritismo traz, que é muito ampla e não mais calcada no ego, na vaidade e na limitação que a ciência atual nos proporciona. É natural que muitos comecem a perceber e estudar o Espiritismo como algo além de uma religiosidade limitante, e sim uma ferramenta de liberdade que proporciona a melhoria do indivíduo no planeta e a continuidade do processo evolutivo. Essa obra do Delany, A Evolução Anímica, traz vários conhecimentos. O protoplasma, né, esse processo celular, né, como se dá esse processo de morte e vida das células, esse processo de renovação, e como nós podemos influenciar através do nosso pensamento para que essas células perdurem ou se diluam mais rápido, vibracionalmente. Então, o pensamento, ele é tudo. Nós somos o que pensamos. Mas existe um princípio inteligente acima de nós. Então eu trago para vocês, para todos nós, essa reflexão. Lembrando sempre que o curso de apometria é todas as quartas-feiras, às 20 horas. Vamos para a terceira aula essa semana. Conto com vocês. Quem quiser entrar, está aberto, livre. Conversemos pelo WhatsApp. Tem um investimento esse curso, mas ele não é limitador para quem extremamente precisa fazer e não tem condições de investir. Ok? Perfeito? Que possamos meditar sobre aquilo que Kardec falou no Pentateuco, nas 5 obras, e perceber a libertação que os espíritos promovem em relação à forma de pensar dentro da questão evolutiva, calcada nas leis naturais, nas leis morais,
Se tiver algum determinismo, para que nós possamos entender e perceber melhor, está aí. Muitas vezes o livre-arbítrio nos afugenta do processo de evolução. E nós viemos aqui para evoluir, para algum lugar, e não para ficar parados. Não viemos aqui a passeio. Que possamos compreender isso. Então você viu, a gente fez uma narrativa a partir do Pentateuco de Kardec, resgatando o cristianismo primitivo, daquilo que Jesus falou e foi adulterado pela igreja, né, daquilo que Moisés falou e foi adulterado por uma série de questões até chegar Jesus, né? E agora estão querendo também adulterar através das fake news que já existiam o espiritismo, né? Não podemos de maneira nenhuma deixar, né? E o pior, as pessoas que se dizem espíritas. Então, que possamos perceber isso, né? Depois do Kardec, Chico, logicamente, foi o cara que, de forma contundente, trouxe conhecimentos e alicerces para dar continuidade à filosofia e à ciência dos espíritos. Que possamos entender esse processo e trabalhar esse religar de uma forma mais suave, mais aberta, com compaixão e compreensão do próximo, sem críticas. Cada um está no seu estágio evolutivo. Isso é perfeitamente normal, natural, que possamos respeitar e caminharmos juntos com liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento. Temos a liberdade de pensar, mas temos que ter entendimento em relação ao que realmente significa moralidade e leis universais. Gratidão mais uma vez por estar aqui com vocês. Até a próxima. E para o curso de apometria, até quarta-feira. Gratidão. Namastê.